E aí galera, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Esse aqui eu tô devendo para vocês, né? A nossa aula sobre as ondas revolucionárias do século XIX, tá? Lembrando algumas coisinhas. Primeiro que nessa aula a gente está discutindo a Revolução de 1830, 1848, que começa as duas, né? Começam na França, tá? E eu tô fazendo essa aula agora gravando da metade porque a gente teve a primeira metade na aula ao vivo, né? E a gente acabou pegando as outras aulas que a gente teve essa semana para fazer uma revisão para a prova ângulo de vocês, tá bom? Então por isso que essa aula está sendo gravada, beleza? Mas de novo, se vocês tiverem dúvida, mandem pelo fórum que eu procuro responder assim que possível, tá bom? Então, lembrando aí, né, voltar alguns slides, né, do que a gente parou, a gente estava falando do contexto de 1848, né, um contexto de demandas sociais, né, um contexto revolucionário, e a gente tem aí, depois da queda do rei Luís Felipe de Orleans, a gente tem a formação de um governo provisório, comentamos isso, um governo bastante dividido entre burguesia e proletariado, né? E por pressão do proletariado proclama a Segunda República Francesa, tá? Muito bem. A última coisa que a gente comentou em aula foi do fracasso das oficinas nacionais, essas oficinas que empregavam uma quantidade muito grande de pessoas na França, né, garantia o sustento de muita gente, custeada pelo Estado, tá? Custeadas pelo Estado. Quando essas oficinas nacionais são fechadas, né, elas duram pouco tempo, duram alguns meses. Em julho a gente tem um levante proletário, tá? Muita gente fala de uma outra revolução ou de uma revolução dentro do próprio processo revolucionário. Então, em julho a gente tem um levante revolucionário, julho de 1848, tá? Uh, os operários organizados vão levantar barricadas em Paris, justamente por conta do fim dessas oficinas, né? Vão enfrentar as forças do governo provisório e infelizmente vão acabar sendo assassinados, né? Em grande parte a gente tem aí um número bastante grande de franceses operários que são assassinados ou exilados, tá bom? Deixa eu botar isso aqui mais para cá. Muito bem, tá? Então assim, esse levante de julho de 1848 na França, ele é bastante importante para a gente perceber como o clima revolucionário ele era bastante dividido, né? Apesar do proletariado ter participado, né, da revolução, em outro levante eles já foram reprimidos pelo governo provisório, tá bom? Então isso é uma característica bastante importante para a gente notar nesse processo revolucionário, tá bom? Muito bem. Em dezembro de 48, né, depois do massacre uh, desse levante do meio de ano, em dezembro a gente tem eleições presidenciais e um cara bastante influente entre as camadas mais conservadoras da França, inclusive, né, a burguesia, inclusive mais conservadora, vai vencer as eleições. Um cara, inclusive, de sobrenome Bonaparte, mas não é o Napoleão Bonaparte que você talvez tenha pensado, era o sobrinho dele, Luiz Bonaparte. Ele vai ser eleito presidente da República Francesa. E ele vai, né, nesse processo eleitoral, ele vai encarnar muito, né, da figura do tio dele. Né? Então, ele vai carregar muito do legado do tio dele para esse processo revolucionário. Tá? Então é interessante fazer essa associação que havia um legado de Napoleão que vai ser carregado pelo Luiz Bonaparte justamente para ganhar essas eleições. E aí, em 1851, quando estava terminando o governo do Luiz Bonaparte, né, ele aplica um golpe de Estado. Ele vai se autoproclamar imperador, assim como havia feito seu tio. E assim como havia feito seu tio, ele convoca um plebiscito para ter respaldo popular. E a maioria esmagadora dos franceses apoia Napoleão Bonaparte, desculpa, Luiz Bonaparte, né,
como o imperador dos franceses. E ele se autoproclama Napoleão III, tá? O seu nome de imperador. Isso vai dar início a uma nova fase imperial na França. O que é muito curioso, porque a gente passou por mais um processo revolucionário que destituiu um monarca, mas que acabou em um império, né, em uma nova monarquia de algum Bonaparte. Tá? E por conta disso, a gente tem uma das formulações mais famosas do Marx, né, em que ele diz o seguinte pra gente: a história se repete. A primeira vez como farsa e a segunda como tragédia. Foi analisando esse acontecimento na França, a ascensão de Luiz Bonaparte, que ele formulou essa frase. Tá? Na verdade, isso é uma extensão de uma frase do Hegel. Hegel disse: a história se repete. Marx complementou: a história se repete a primeira vez como farsa e a segunda como tragédia. Tá? A segunda seria, no caso, o caso seria a ascensão de Luiz Bonaparte, tá? Muito bem. Interessante analisar que mais uma vez, né, uma revolução na França, ela iria ecoar em outros cantos, especialmente na Europa, né? A revolução na França de 1848 acabou provocando outros levantes revolucionários na Europa, que ficou conhecido essa grande onda revolucionária de 1848 como Primavera dos Povos, tá? Primavera dos Povos porque vários povos se levantaram no período de primavera europeia, né, que é ali no que seria o nosso outono, né? Então por isso que a gente fala de Primavera dos Povos. Então assim, a gente tem um trechinho aí da Era do Capital, do Hobsbawm, que fala muito bem sobre o que foi esse período, né? E ele diz o seguinte: em poucas semanas, nenhum governo ficou em pé em uma área da Europa que hoje é ocupada, completa ou parcialmente, por 10 estados. Ou seja, em uma grande porção da Europa, vários governos foram derrubados de uma só vez por levantes do mesmo período, tá? Com intenções semelhantes, mas num contexto bastante próximo. Tá? As forças mais importantes, né, que surgiram nesse momento, as forças ideológicas, inclusive, são três. Primeiro, o liberalismo, que é a grande força ali do início do século XIX, vem desde a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, inclusive, tá? O nacionalismo, tá bom? Que vai ser fruto do Congresso de Viena. Lembra que o Congresso de Viena acabou fazendo uma reorganização do mapa europeu e com isso colocando povos de nacionalidades diferentes em territórios que não tinham relação histórica, cultural, enfim. E por fim, o socialismo, que era a ideologia ascendente naquele momento, né? A ideologia dos operários, dos trabalhadores, não necessariamente ainda o socialismo marxista, né, que se consolidaria posteriormente, mas formas de socialismo que a gente já acabou discutindo. Tá? Muito bem. Esses movimentos, apesar de acontecerem no mesmo contexto, né, no mesmo ano, inclusive, no mesmo período praticamente, eles são bastante heterogêneos, tá? Eles são muito diferentes, cada movimento tem suas próprias questões, sejam elas econômicas, sociais ou políticas. Alguns movimentos são nacionalistas, alguns movimentos são operários, alguns movimentos são burgueses. Então, assim, não dá pra gente falar que é tudo a mesma coisa. Isso acontece de maneira muito semelhante com o período regencial no Brasil, quando a gente fala dos conflitos. Né? Quando a gente fala lá, dos conflitos regenciais, uma coisa que eu falei inclusive em vídeo, num outro vídeo, né, é que não dá pra falar que é tudo igual, não dá pra gente falar, ó, tem um motivo que causa tudo. Aqui é bastante semelhante. Não tem um motivo que causa todos os levantes revolucionários, né? Mas assim, existe um contexto de transformações do século XIX, especialmente, que vai acabar levando ao desenvolvimento desses conflitos, tá bom? Mas tem pontos em comum bastante importantes. Primeiro, todas, sem exceção, todas as revoluções que aconteceram em 1848 foram vitoriosas no começo, tá? E todas elas, com a exceção da França, tá?
foram muito rapidamente derrotadas, foram solapadas. Tá? A França é uma exceção, a gente acabou falando dela, né? A revolução que acontece em 1848 na França, de uma forma ou de outra, ela se consolida, porque o governo do Luís Filipe de Orleans, ele de fato cai, né? Ele não é restaurado, tá? Mas no restante dos países que aconteceu, a revolução ela não prospera, tá bom? Muito bem. Tem uma questão super importante a respeito da elite revolucionária, ou seja, da elite que participa dessa revolução, que ela tem um caráter conservador que é muito importante, tá? É, essa elite, num primeiro momento, ela é revolucionária, mas ela tinha um medo gigantesco de alterações na ordem social, tudo bem? De alterações que fossem feitas na ordem estabelecida, social e economicamente falando, tá? Mais um trechinho aqui da Era do Capital, do Hobsbawm, tá? Que ele diz o seguinte: 1848 fracassou porque ficou evidenciado que a confrontação decisiva não era entre os velhos regimes e forças do progresso unidas, mas entre ordem e revolução social. Ou seja, o que o Hobsbawm quer dizer pra gente aqui é que esse monte de revoluções que vai começar a acontecer em 1848, elas são vitoriosas no começo, mas a partir do momento em que elas começam a questionar a ordem social capitalista, a elite que participou e que foi fundamental para essas revoluções acontecerem, ela abandona o barco. E pior, em alguns casos, ela se torna conservadora e reacionária. Tá? Inclusive vai apoiar restaurações justamente para manter a sua posição social, mesmo que isso trouxesse prejuízos políticos, tudo bem? Então, é muito interessante quando ele fala, né? A confrontação não era entre velhos regimes e forças do progresso, mas entre ordem e revolução social. Essa elite conservadora tá lá para garantir a ordem, tudo bem? E aí pode até parecer contraditório, né? A expressão que eu usei, que eu falo de uma elite revolucionária e conservadora, mas ela é revolucionária num primeiro momento. Mas quando a coisa aperta e a ordem social ela passa a ser ameaçada, ela se mostra conservadora, tá? Esse é um ponto bastante importante pra gente aqui. Alguns exemplos, tá, de movimentos que aconteceram em 1848. Primeiro exemplo, a Alemanha. A Alemanha vai pressionar. A Alemanha não existia, tá? Só para que fique muito claro, mas estou falando da região que hoje corresponde à Alemanha, mas o território então correspondente à Alemanha não existia, mas na Prússia, que seria o nordeste alemão, a gente vai ver isso daqui em algumas aulas, há uma pressão pelo surgimento de uma constituição. Isso é fruto de um contexto revolucionário, de um contexto que exige regras, que exige garantias de liberdade na lei. Tá? E há uma primeira tentativa de unificação, freada pela Áustria, que não tinha interesse na unificação dessa região. A gente vai discutir com mais calma esses assuntos logo menos, tá? Na Áustria a gente também tem levantes especialmente nacionalistas, porque a Áustria é um dos países que lá no Congresso de Viena vai ganhar territórios, né, que não tinham relação dos povos com a Áustria, não tinha relação histórica, não tinha relação linguística, cultural, tá? Só para vocês terem uma ideia, o norte da Itália foi anexado à Áustria. Então você tem uma história diferente, uma etnia diferente, você tem um idioma diferente, tá? Todos esses levantes nacionalistas na Áustria, eles são massacrados, como a gente já havia adiantado, mas surge também uma pressão por uma constituição, tá? Isso mostra também esse anseio por certas garantias na lei, tá bom? E o exemplo da Itália, né? Há uma primeira tentativa também de unificação na Itália. A Itália, assim como a Alemanha, não existia enquanto país, era um monte de territórios independentes, tá? Daqui a um tempinho a gente vai falar também do processo de unificação na Itália e na Alemanha, beleza? Então são alguns exemplos aqui de movimentos que aconteceram em 1848 e que explicam por que esse período é tão importante, porque é um período revolucionário, é um período de uma intensidade muito grande, tanto nos levantes quanto nos seus massacres, tá? Então é um período importante
para que vocês compreendam, beleza? Então é isso. Gente, espero que vocês tenham compreendido. Se tiver alguma dúvida, deixem os comentários ali no fórum, tá? Do que é mágico, e eu tento responder na medida do possível. Anotem, tragam na nossa próxima aula ao vivo, tá bom? Então é isso, gente. Beijo no coração de vocês. Tô morrendo de saudade e até mais. Falou!